Dor de cabeça em decorrência da cervical. Vamos falar desse assunto que eu sei quantas pessoas sofrem com essa situação. Meu nome é Eduardo Ayubi, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero poder te ajudar com isso, que eu sei o quanto é importante viver em paz com essa questão da dor de cabeça e essa questão da cervical. Se você já está curtindo esse conteúdo, vai aqui, ó, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Dor de cabeça em decorrência da cervical. Como assim, Eduardo? É assim, a cervical é o motivo, é a causadora da dor de cabeça. A gente vai aprofundar aqui nesse vídeo que é um pouco mais longo e tem outros vídeos aqui na playlist para falar sobre esse assunto de uma forma mais rápida, como pílulas. Mas enfim, é possível, é muito possível e é muito comum, inclusive, isso acontecer. A pessoa sofrer com dores de cabeça, com enxaqueca, em decorrência da região cervical, de problemas na região cervical, de problemas posturais na região cervical. E eu já vi isso acontecer várias vezes, vi pessoas terem excelentes resultados e pessoas que não quiseram se submeter a cuidar disso efetivamente e aí continuaram do jeito que elas estavam. Tem pessoa que ela acredita o seguinte: isso não tem como resolver. Não tem como resolver. E eu estou falando para você que tem. Eu sou especialista, né? Eu sou o especialista. Imagina que a máquina de lavar quebra lá na sua casa. Quem que se chama? O mecânico do seu carro? Por mais profissional que ele seja, ele não é especialista em máquina de lavar. Você se mete a pegar uma chave de fenda e ir lá abrir a sua máquina de lavar? Naturalmente que não. Pois é, em relação à região da cervical e essa dor de cabeça, a gente também não tem que achar ou querer resolver isso por conta própria. A gente tem que ter um especialista para ajudar a gente. Só a gente pensar o seguinte, né? Aqui é a cervical, né? É aqui, ó, né? É o pescoço como um todo, né? A nuca, o pescoço como um todo, a nuca também. E a cabeça está em cima, né? Então, assim, a cabeça, ela fica em cima da cervical. Se houver alguma alteração na cervical, naturalmente a cabeça vai sofrer as consequências. Concorda comigo? Imagina assim, a cervical, né? Lógico que ela não é retinha assim, e a cabeça aqui em cima, né? Ó, a cervical e a cabeça aqui em cima. Qualquer alteração aqui na cervical vai repercutir na cabeça. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa com muita dor na cabeça, né? E era decorrente da cervical. E a gente fez algumas manipulações, fiz alguns ajustes, pedi para ela fazer alguns alongamentos e a dor foi melhorando. Então, tem gente que não acredita, né? Tem gente que fala, não, imagina, não sei o que, não tem nada a ver, né? A cervical dá dor na cabeça. Assim, essa visão dividindo o corpo, né? Em compartimentos. Não é o natural do nosso corpo. Inclusive, a gente fala em cadeias musculares, que são músculos que eles atravessam o nosso corpo. Tem uma cadeia muscular, que é uma das principais cadeias musculares do nosso corpo, que é a cadeia posterior. Ela vai desde a sola do pé, passa por trás da perna, por trás da coxa, no bumbum, no glúteo, na parte das costas inteira, vem na região da cervical e termina aqui, ó, na testa. Então, como que a gente pode compartimentalizar o nosso corpo? Não tem como, né? O nosso corpo, ele é todo conectado e aí a gente fala o seguinte, né? Não estou querendo ser muito técnico aqui, mas assim, ele é todo conectado por um tecido que chama tecido conjuntivo, que é um tecido, é o tecido do tendão, é o tecido do ligamento, é o tecido que envolve o músculo. Esse tecido está pelo nosso corpo inteiro, então qualquer tensão, como se fosse uma teia de aranha, para a gente poder entender. Qualquer tensão que eu faço em qualquer parte desse tecido, ele repercute em todo o corpo. Então, a gente não pode ter essa visão simplória
achando que cada parte elas não se conectam. Elas se conectam muito. Tem muita conexão entre uma parte e outra. E pensar que não tem como ser resolvido é um conformismo, né? É um conformismo negativo. De não tem o que fazer, é assim mesmo. Não é interessante. Né? Sempre tem o que fazer. Talvez esse profissional que eu estou procurando não está conseguindo resolver, mas um outro profissional conseguiria. É essa visão que a gente tem que ter. Né? Esse profissional aqui, ele vai até aqui comigo, ele não consegue ir até lá onde está o meu problema. E ok, tudo bem, cada um, né, no seu lugar, no seu devido lugar. Teve situações que vieram pessoas aqui com dores que já tinham passado com 1, 2, 3 fisioterapeutas, 1, 2, 3 médicos que não tinha resolvido e resolveu aqui. Então, é simples assim, né? Cada profissional tem a capacidade de resolver uma situação. Agora, se eu não estou conseguindo resolver com essa estratégia que eu estou fazendo, com essa decisão que eu tive aqui de procurar esses profissionais, com as recomendações, as orientações que eles me deram, eu tenho que trocar. Eu tenho que procurar outro. Porque isso aqui não está resolvendo. E se não está resolvendo, eu tenho que procurar quem resolva. Simples assim. Simples assim. Ficar achando que que é algo que não pode ser resolvido, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Pelo contrário, só piora ainda mais a situação, porque eu fico naquilo ali e quanto mais tempo fica, pior vai ficando. Porque muitas vezes, quando a gente está com dor, a gente assume uma posição que a gente chama de antálgica. O que é uma posição antálgica? Para me defender da dor. Então assim, assim dói, então eu fico meio assim. E eu vou ficando assim por bastante tempo, e aí eu começo a causar um outro problema de ficar nessa posição. Entende? Então, manter a dor é um problema. Até porque essa dor, ela fica mandando informação lá no sistema nervoso o tempo inteiro. E essa dor ela começa a ficar crônica. Que não é interessante. É extremamente custoso depois para tratar isso. Então, não aceite essa situação que não tem como ser resolvido. Sempre tem como ser resolvido. Talvez eu não achei ainda o profissional que vai me ajudar a resolver, mas tem como ser resolvido. Tem várias formas de resolver. Tem várias possibilidades para resolver. Enfim, eu tenho que achar aquela possibilidade que vai encaixar comigo e vai fazer efetivamente eu andar na direção do meu objetivo, que é me ver livre dessa dor. Eu vou falar aqui como eu trato, como eu entendo, mas tem outras formas de ver e outras formas de entender isso. O que eu preciso fazer é ver, de tudo isso que tem aqui, qual serve para mim? E eu vou ter que experimentar, não tem outro jeito, né? Eu vou ter que experimentar. Óbvio que eu vou olhar ali o que mais tem a ver comigo, o que mais me chama atenção, o que mais me gera confiança, que me dá credibilidade. Eu falo, não, isso aqui eu acho que... acho não, né? Isso aqui é o que vai resolver. Então eu vou lá e faço aquilo que aquele profissional está falando. Simples assim. Agora eu vou passar aqui, como eu disse, a minha visão, como eu enxergo tudo isso. Agora, dentro do que eu enxergo, primeiro ponto é entender efetivamente o que está acontecendo. Como assim, Eduardo? O que está acontecendo é que eu estou com dor de cabeça e você está falando aí que ela é da cervical. Sim, mas vamos passar por um passo mais profundo. O que tem nessa cervical? Exatamente. Qual é o problema dessa cervical exatamente? O que essa cervical está implicando na cabeça? Qual é essa relação que está trazendo dor de cabeça por causa da cervical? A cervical está sendo a causadora dessa dor. Aonde está o ponto exato? Aonde efetivamente está o ponto? É isso que eu estou falando. Então, entender o que efetivamente está acontecendo é extremamente importante e muitas vezes passa batido. Isso, nós, profissionais da saúde, a gente chama de exame clínico. Tem que ter um exame clínico para avaliar a pessoa, avaliar realmente a pessoa. O que essa pessoa tem? Como é que é a postura dessa pessoa? Como é que está a posição
de cada vértebra da região da cervical, que são vértebras, tem até aqui, ó, são vértebras muito delicadas, ó, muito delicadas. Olha isso, ó, olha isso aqui, como elas são pequenas, ó, ó meu dedo aqui, ó, elas são muito pequenininhas, são muito delicadas, né? Então, como é que é essa relação? Né? Legal essa, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui, né? Olha só, então aqui, ó, eu tenho a vértebra e aqui no meio, ó, azulzinho aqui é o disco intervertebral, aí vértebra, disco intervertebral. Isso aqui, ó, é a raiz nervosa, ó. Esse amarelinho aqui, ó, é a raiz nervosa, né? Então a saída da raiz nervosa aqui, ó. Ó, a saída da raiz nervosa. E aí o disco, ele pode comprimir essa raiz nervosa. Não é o que a gente está falando aqui agora, né? Mas enfim, essa é a cervical. Eu vou mostrar outras imagens aqui para... com palavras eu talvez não consiga descrever o que eu quero falar. Então eu vou mostrar imagens aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo falar, para demonstrar o que eu quero falar, para descrever o que eu quero falar. Que só falando vai ficar meio superficial, mas mostrando uma imagem, aí encaixa perfeito. Eu atendi uma pessoa, foi muito bacana isso, né? Ela é búlgara, nem fala português, nem falava português, falava inglês, né? Conhecia uma ou outra palavra em português. E eu não sou aquele cara que mais sabe o inglês, sabe? Mas enfim, eu tive que atendê-la. E ela tinha dor de cabeça já há anos, há muitos anos. E aí ela veio aqui para um atendimento, eu fiz toda a avaliação dela. Que é importante ver, né? A posição da primeira costela, a posição da cervical, a posição da torácica, porque muitas vezes a região torácica, a torácica é aqui, né? Ó. Sabe? A torácica é aqui, ó. Muitas vezes a torácica leva um mau posicionamento da cervical e o mau posicionamento da cervical leva a dor de cabeça. Então, olhei tudo isso, vi como que eu podia ajudá-la, fiz ali as manipulações osteopáticas, eu sou osteopata desde 99, faz bastante tempo. Fiz algumas manipulações osteopáticas, orientei o que ela deveria fazer e a dor de cabeça sumiu. Eu estou te contando isso para gerar essa confiança, né? Para gerar confiança, acreditar que é possível. É possível. É possível. Estou te contando um caso real de uma pessoa que eu atendi. Tinha outras questões também, né? Ela trabalhava com uma empresa nos Estados Unidos e ela precisava de 3 monitores. Então ela ficava com um monitor aqui, um monitor aqui, um monitor aqui. E esse negócio de ficar trabalhando assim não rolava. Aí eu falei para ela o seguinte: você vai fazer assim, você vai mudar a cadeira de posição quando você estiver aqui em cada monitor desse. Você muda a cadeira de posição e fica de frente para o monitor, não fica virando, trabalhando virada, né? Com a cervical rodada. Não é interessante para você. Eu atendi uma pessoa também, numa empresa que a gente fazia ginástica laboral, uma multinacional. E eu estava lá naquele dia, eu dando a ginástica laboral, e aí eu conversei com essa pessoa e eu questionei com ela, né? Falei assim, você tem dor de cabeça? E ela olhou para mim assim e falou assim, eu tenho, por quê? Falei, porque eu estou vendo a posição sua da sua cervical, né? Ela não tá legal. E aí eu atendi essa pessoa, fiz todo um trabalho de reeducação postural com ela, de posicionamento dela na mesa, que é extremamente importante. Tem uma sequência de vídeos aqui falando sobre desajustes posturais no home office. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza. Tá aqui na playlist. Tenho certeza que vai te ajudar se esse é o seu ponto. Mas enfim, não adianta ficar fazendo alongamento, fazer tratamento, manipular, fazer manipulação osteopática e estar sentado na posição errada por horas. Não vai resolver. Não vai resolver. Tá? Não vai resolver. Né? Eu acabei de mostrar a cervical, quanto ela é delicada. Imagina essa cervical carregando a cabeça e numa posição inadequada. Não tem como ficar bem, né? Não tem como ficar bem. E tem um menino que ele trabalhou comigo, ele virou, mexeu, ele pedia pra mim, manipula minha cervical que eu tô com uma dor de cabeça aqui assim, ó, que ela vem aqui assim, nossa, aqui, ó, sabe aqui assim, ó, ela vem aqui assim, ó, vai, manipula minha cervical. E aí eu manipulava a cervical e a dor realmente melhorava. Mas a questão não era manipular, eu falo muito isso, né? Não é vir aqui, faz 2, 3 manipulações, nossa, tô bem. Não é isso. Eu tenho que entender o que estava acontecendo antes. Por que eu estava nesse estado antes? A manipulação vai gerar um alívio? Vai gerar um bem-estar?
Vai diminuir o quadro de dor? Vai diminuir o quadro daquela tensão, daquela rigidez? Vai. Mas por que eu estava desse jeito? Esse é o ponto. É a posição que eu trabalho? É a minha postura? É o tênis que eu estou usando? Errado? É a atividade física que eu estou fazendo errado? É a posição que eu fico em casa assistindo televisão? É a posição que eu fico em casa com o notebook deitado na cama ou com o tablet? Entende o que eu estou falando? A complexidade, eu preciso entender tudo isso para efetivamente entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é o ponto-chave dessa nossa conversa. Eduardo, mas faz muito tempo. Essa dor de cabeça me acompanha há muito tempo. Você ouviu o que eu acabei de falar? O caso da pessoa lá, búlgara. Não tem assim, se já faz mais de 6 meses não tem como resolver. Vai ficando muitas vezes mais difícil. Mas não tem assim, passou de 6 meses não tem mais como resolver. Passou de 1 ano não tem mais como resolver. Não importa se faz muito tempo. Aliás, importa, né? Se faz muito tempo, aí sim que precisa resolver. Como que eu consigo conviver com essa dor de cabeça? Eu penso no caso dessa mulher, né? Que me procurou. Como que ela conseguia conviver há mais de anos com essa dor de cabeça todo santo dia? Para pensar. Que doideira, né? Que doideira. É triste, frustrante. Muitas vezes a pessoa entra num estado depressivo por conta disso. Me disseram, sabe assim? Me disseram que, várias pessoas falam isso, me disseram que, e aí vai, né? Que não tem como fazer, que não tem como resolver. Mas quem é essa pessoa que disseram? Quem foi que me disseram? Quem é essa pessoa? Quem disse para você isso? Essa pessoa tem base no que ela está falando? Ela tem conhecimento? É uma especialista na área? Então, o que ela pode te contar? Que experiência que ela pode te passar? Você entende o que eu estou falando? E aí eu fico ouvindo essas pessoas que não têm conhecimento, não têm base. Onde eu vou chegar com isso? Eu fico doido com isso, sabe? Às vezes as pessoas chegam aqui, né, para ser atendidas por mim e falam assim, então, estou vindo mais por desencargo de consciência, eu já sei que não tem como resolver, porque me disseram que... Minha tia tem essa dor já há 5 anos, 5 meses, sei lá o que for. Sua tia cuidou? Ela fez o que tem que ser feito? Ela entendeu o que está acontecendo com ela? Ela cuidou disso de verdade? Então, como é que dá para usar a sua tia como parâmetro? Estou falando tia, né? Mas pode ser tia, mãe, vô, pai, vizinha, amiga. Entende? Se a pessoa não cuidou, se a pessoa não tratou aquilo com o devido cuidado, como é que a gente pode pegar isso como informação? Não tem como. Não tem como. A pessoa não fez a parte dela. Então, se faz muito tempo, se disseram que, e a sua tia ou qualquer outra pessoa te falou, esquece isso. Esquece. Isso é um dos motivos que leva a gente naquela posição de conformismo negativo, que eu falei lá no começo, de eu ficar conformado com isso. E eu não tenho que ficar, eu tenho que ficar inconformado, eu tenho que querer resolver isso. Não posso deixar isso assim, desse jeito, e tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Pelo contrário, é tudo mal. Ficar com dor crônica por todo esse tempo e não resolver. E o pior, tem pessoas que fazem o quê? Um dos motivos que ajudam ela a ficar nessa posição, usar medicamento. Ela começa a usar medicamento e começa a usar esse medicamento frequentemente. Faz uso de analgésico, faz uso de anti-inflamatório. E esses remédios, né, eles melhoram a dor muitas vezes, às vezes nem o remédio melhora a dor, né? Já tem de várias pessoas que já estão tomando o remédio e não resolvia a dor. Mas muitas vezes resolve a dor, mas com o uso constante ele começa a gerar um outro problema. Problema no estômago,
problema no fígado, problema renal. Então, não tem lógica. Ah, então você é contra. Não, tá morrendo de dor, aquela dor insuportável. Vou tomar um analgésico aqui para resolver isso, mas eu vou procurar saber o que está acontecendo? Ok, mas viver constantemente com isso não tem como. E é o que eu falei, é um dos motivos que leva a pessoa a se conformar. Porque tá ruim, mas eu estou tomando esse remédio e tá ficando mais ou menos. Não é assim, né? Fazer uso de medicação constante, o grande lance aí é a pessoa não mudar de estratégia. Sabe quando você vai ao banco, você digita a senha não entra, dá aquele erro, aí você vai lá, digita de novo, dá o erro, aí você vai lá, vai bloquear a senha. Vai bloquear a senha, eu estou com a estratégia errada. Então, se eu estou vendo que a minha estratégia está errada, eu preciso corrigir a estratégia. Ah, estou assim já há 5 anos, tomando remédio, não resolve. Não vai resolver. A estratégia não está certa, a estratégia não está ajudando, a estratégia está, inclusive, atrapalhando. Eu preciso arrumar uma estratégia que ajuste essa questão definitivamente, de verdade. Entende o que eu estou falando? Não tem como ficar desse jeito. Não tem. Não tem como ficar desse jeito. Vai gerar um outro problema, a dor de cabeça e o problema na cervical vai ficar aí e vai ter mais um outro problema agora devido ao uso constante de medicação. Então, o que eu falei lá no começo, né? Eu preciso entender efetivamente o que está acontecendo. E aí, a partir disso, eu entendi, a partir disso, tem que agir. Agir no foco do problema. Quer ver? Vou mostrar um ponto legal aqui, ó. Não sei se vai dar para ver tão nitidamente, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, é a base da cabeça. Aqui é a base da cabeça. Aqui é a cervical. Tá vendo esses músculos pequenininhos aqui, ó? Esses músculos pequenininhos aqui, ó. Esses músculos pequenininhos. Esses músculos pequenininhos aqui, ó. Eles ligam a cervical com a cabeça. Então, a tensão nesses músculos, né? A tensão nesses músculos gera uma tração do tecido conjuntivo, que eu falei lá no começo também, que envolve o crânio. Eu fico tracionando esse tecido conjuntivo. Essa tensão nesse tecido conjuntivo vai gerar problema. Não existe só isso. Eu estou falando de um ponto específico. Alterações na cervical que levam a pessoa a ter dor de cabeça. Pode ser um problema de ATM, pode ser problema de vista, não só de usar óculos, problema de vista, de ter dificuldade com os músculos que estão em volta do olho, que fazem os olhos movimentar. Tem uns músculos que fazem o olho virar para cá, virar para lá. Se eu estou com um problema nesses músculos, eu também posso ter dor de cabeça. Tem várias questões. Um problema de mordida errada. Pode ser problemas internos, né? De estômago, de fígado, enfim. Tem várias possibilidades. Estou falando de uma possibilidade. Eu tenho que me certificar que essa possibilidade que eu estou falando aqui não é a minha. Aí eu vou passar para a próxima, vou fazer uma outra investigação. Mas se é uma alteração da cervical, eu preciso cuidar desse problema. Mas Eduardo, você não falou até agora que alteração que é da cervical. Então vamos falar. Vou virar de lado aqui, ó, para ficar melhor. Então imagina aqui, ó, a pessoa de lado, né? Óbvio que quando eu avalio a pessoa está em pé, ela não está sentada. Eu estou sentado aqui, tá? Não é o ideal, né? Então, ó, eu estou aqui. O que acontece? A pessoa aqui na postura ereta, o conduto, ó, vou falar bonito agora, o conduto auditivo externo, que é o buraquinho da orelha, né? O furo aqui do ouvido, ele tem que estar alinhado com o ombro, ó. Tem que ter um alinhamento com o ombro. E muitas vezes ele não está. A pessoa está assim, ó, cabeça para frente. Sabe assim, ó, cabeça para frente? Isso aumenta o braço de alavanca aqui, ó. Fica um braço de alavanca muito grande, pesando essa cabeça aqui na cervical. Vai dar dor na cervical. Vai dar dor na cervical. É muita tensão. Os músculos ficam fazendo força para segurar a cabeça que está lá na frente, ó. Um braço de alavanca muito grande.
Sabe, não sei se eu estou sendo claro com relação a braço de alavanca, né? Mas assim, ó, faz uma experiência, coloca um peso aqui, ó, na sua mão e coloca o mesmo peso aqui no seu antebraço. Você vai ver que ele vai pesar menos. Por quê? Por causa do braço de alavanca. Eu ponho lá na ponta, aumenta esse braço de alavanca, pesa mais. É a mesma coisa aqui, ó. Eu tô aqui, aí eu ponho a cabeça lá na frente, vai ter um aumento desse braço de alavanca da cervical aqui, ó. E vai gerar muita tensão nessa musculatura. A musculatura vai ter que fazer muita força para segurar a cabeça. Isso gera tensão, comprime a cervical, traciona esse tecido conjuntivo e gera dor de cabeça. Um outro ponto, a pessoa está aqui, ó, e ela está assim, ó, cabeça bem posicionada, assim, ó, essa curva exagerada aqui na cervical, que nós chamamos de hiperlordose cervical. Então eu falei para você de duas situações aqui, né? A cabeça lá na frente e o aumento da curvatura aqui da cervical. Ah, então é para ser reta a cervical? Não. A cervical ela tem uma curva que a gente chama de lordose. Então, eu olhando a pessoa aqui, tem uma curva aqui nesse sentido, ó, certo? Mas ela não pode ser muito acentuada. Se ela for muito acentuada, a gente está falando de uma hiperlordose, que também vai gerar problemas. Pegou? Muito bom. Então tá, o que eu faço aqui agora? Se eu pudesse te dar um passo a passo do que fazer. Põe uma câmera, um celular, né? Põe um celular em cima de um livro, apoia o celular, apoia o timer nele e tira uma foto sua de lado, sem forçar, natural. A cabeça está lá para frente, essa curvatura está muito aumentada aqui, ó. Né? Mulher, o ideal é que esteja de top e homem faz sem camiseta. E você olha a sua imagem. Naturalmente, que um fisioterapeuta, especialista na área de postura vai ter uma outra visão. No meu caso, por exemplo, minha primeira formação em postura foi em 95. Ó, faz muito tempo. Então, mas você já consegue ver algumas questões aí do que eu estou falando. E já consegue identificar, nossa, isso que o Eduardo está falando aí está acontecendo comigo, minha cabeça está lá na frente. Ah, minha cervical está com aumento daquilo da curvatura da cervical. Pum, já peguei, já entendi como é que está o posicionamento da minha cabeça, como é que está o posicionamento da minha cervical, né, do pescoço, da nuca. E aí, eu vou ter que agir neste foco, resolver essa questão específica. E é assim que a gente resolve. Então tá, tem uma alteração na posição da cabeça, tem uma alteração na posição da cervical. Vamos agir para ajustar essa posição. Mas Eduardo, você não falou lá atrás que são cadeias musculares, está tudo interligado? Sim, está tudo interligado. Pode ser um problema lá no pé, né? Um pé que não tem o arco, sabe? O pé mais chatinho, que a gente chama de pé plano. Pode ser uma alteração no joelho, o joelho valgo, né? Que é aquele joelho que o joelho fica mais próximo, o pé fica mais distante. Uma alteração na posição da pelve, da lombar, da torácica, que eu falei lá no começo, tem uma conexão muito grande com a cervical. Por exemplo, pessoas que têm a torácica muito rígida, pouco movimento. A gente chama de hipomobilidade na região torácica. Vai levar a uma hipermobilidade na região cervical. Vai ter problema. Então, naturalmente que eu estou sendo simplista aqui para você, que é leigo, já conseguir identificar algumas questões que eu estou falando. Mas isso é muito mais profundo. Numa avaliação aqui, eu coloco a pessoa em pé e aí eu vou observar do pé até a cabeça. Eu observo ela de frente, de costas, do lado direito, do lado esquerdo. Faço alguns testes, peço para colocar a mão lá no pé para eu ver como é que é a dinâmica dessa coluna, como é que é a dinâmica dessa cadeia posterior como um todo. Joelho, a pelve dentro dessa dinâmica de ir com a mão na direção do pé. E em cima disso tudo eu vou entendendo o que está acontecendo. Mas esse passo a passo que eu passei aqui, ele já te dá uma noção. Putz, realmente, ó, tem um problema aqui. Tem algo aqui que deve ser observado. E aí eu já vou procurar alguém que pode efetivamente me ajudar com isso. Alguém que trabalhe com postura, que entenda de postura, entenda de cadeias musculares, entenda mesmo. Um profissional que tenha conhecimento, tenha base no que está falando, que já tenha conseguido ter o resultado que eu quero com outras pessoas. Esse é o profissional que eu tenho que procurar para me ajudar com relação a isso. Olha,
falamos de várias questões aqui, né? Mostrei até o livro aqui, né? Uma imagem para entender dessa ligação aqui da cervical com a cabeça, né? Esses músculos pequenininhos que fazem parte da base do crânio, né? Que ligam a base do crânio com a cervical. Agora, não adianta ouvir tudo isso, achar bonito, de repente até tirar a foto, mas não fazer nada, porque a dor vai continuar aí. Para a dor ir embora, eu tenho que procurar alguém para me ajudar efetivamente. Alguém que me ajude efetivamente. Eu estou aqui na VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente. Se você está com essa questão, vem fazer uma avaliação comigo. Se você quer fazer uma atividade física, emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar o condicionamento físico, vem aqui fazer uma aula experimental. A gente dá de presente para você uma aula experimental. Agora, aqui, porque eu estou falando, as pessoas nos procuram e muitas vezes, o que eu faço? A pessoa vem, passa por uma avaliação comigo e eu vejo se há necessidade dela fazer um trabalho, eu e ela, que naturalmente é um trabalho um pouco mais oneroso, ou se dá para eu montar um programa para ela fazer em casa e aqui na sala de musculação. E aí os meninos, né, os personagens, montam um programa de atividade física e eu monto um programa casado para ajustar essa questão da relação da cabeça com a cervical, pensando no posicionamento, né, na postura da cervical e da cabeça. E aí ela trabalha, faz esse trabalho na sala de musculação e depois de um tempo ela nos procura novamente, ela me procura, né? Ela me procura novamente para fazer uma avaliação, me contar como é que ela está e eu fazer uma avaliação e ver o que ela conseguiu evoluir do que ela estava antes. Então, tem como resolver. Tem como resolver, tá? Simples assim. Vamos resolver isso, né? A atividade física é uma grande alavanca para começar a resolver essas questões. Não só a atividade física aqui na VIP, mas, por exemplo, no começo da pandemia a gente criou um treinamento que chama treinamento VIP em casa, para a pessoa fazer em casa, com a minha orientação, eu orientando a pessoa a fazer exercício em casa. Olha só, R$19,19 por mês, menos que um cachorro quente. Eu orientando, com a minha orientação. Tá lá no link da bio, da VIP. Você vai lá, tem o nome VIP, Physiopersonal, tem uma descrição que a gente chama de bio e tem um link embaixo. Você clica no link, vai abrir o Linktree, tem um botãozinho lá, treinamento VIP em casa, você vai lá pro Hotmart, uma plataforma extremamente segura, e lá tem todas as informações necessárias para você vir fazer parte desse grupo de pessoas seleto que treinam comigo, né? Então, a prática de atividade física já vai ajudar muito, fazer alongamento, alongar essa cervical, né? Fazer os alongamentos, enfim, tudo isso contribui. Lógico que com critério. Bora fazer acontecer, acabar com essa dor, eu tô aqui para te ajudar com isso. Vem comigo, fica a dica. Valeu!